Como fazer um TCC passo a passo. Neste vídeo eu vou mostrar a estrutura geral de um trabalho de conclusão de curso na prática, na tela, para você poder acompanhar todos os elementos de um TCC, com muita qualidade, com muita nitidez. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Muitos alunos me escrevem com dúvidas sobre a estrutura do TCC. Por mais que eu já tenha um vídeo publicado sobre isso, eu resolvi regravar, deixando um vídeo mais completo e apresentando mais conteúdo para que você possa ver passo a passo como fazer um TCC. Lembrando que, se você me segue pelas redes sociais, eu sempre estou apresentando conteúdos por lá. Você também pode me procurar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook e aqui deixando os seus comentários para fazer o seu TCC com muita qualidade. E eu também não posso deixar de lembrar, juntamente com o professor Fábio Gomes, nós desenvolvemos um programa de orientação personalizado. Esse programa de orientação ele vai te acompanhar desde a ideia para formular um projeto de pesquisa até a apresentação e, é claro, a festa da apresentação de um TCC com muita qualidade. Então, sem mais demoras, vamos para a tela e eu vou mostrar passo a passo como fazer um TCC. Muito bem, aqui na tela nós temos um TCC hipotético. Esse TCC hipotético, ele vai me mostrar toda a estrutura dele. Então eu vou tirar um pouco aqui do zoom para que você possa ver, né, a estrutura completa deste trabalho. Eu vou mostrar passo a passo a construção deste trabalho de conclusão de curso. A primeira coisa é a identificação da faculdade. Então nós identificamos aqui o curso, ou a instituição em que nós estudamos. Observe aqui que eu estou usando a letra Arial, tamanho 14. O curso do qual eu estou apresentando este trabalho, que é o meu curso, então Arial tamanho 12. O espaçamento entre as linhas é sempre um espaçamento de 1,5 entre as linhas, e aqui eu tenho que deixar com 0 e sempre aqui 1,5, tá? Para ele não dar essa diferença. Bom, no parágrafo tá tudo ok. O nome do autor, neste caso você, se for 2 autores, né, você coloca a quantidade de autores, o título do trabalho, tudo em letras maiúsculas, e o subtítulo, se houver, você também insere nele aqui. A cidade em que sua instituição se encontra, o estado e o ano que você está apresentando. Uma informação importante é na configuração da página, em que nós temos aqui 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros na margem inferior e 2 centímetros na margem direita, ok? Bom, feito a capa, vem a folha de rosto. A folha de rosto, vou tirar o zoom para você ver. Então aqui a folha de rosto, essa página da direita, ela contém as seguintes indicações: instituição, o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo deste trabalho, a indicação, então trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso de pedagogia da instituição, como requisito parcial para obtenção do título de, no caso, licenciatura em pedagogia, e a orientação, sob orientação, com o nome do seu orientador. Repete aqui a cidade e o ano. A folha de aprovação, então o nome do autor, título e subtítulo, repete aqui os dizeres, e aí vem os membros da sua banca. Em primeiro lugar vem o seu orientador, a sua instituição, o segundo membro da banca, a instituição a que ele pertence, terceiro membro da banca, a instituição a que ele pertence, e aqui nós colocamos a data de apresentação do seu TCC. Em seguida, nós partimos para os elementos, nós estamos aqui nos elementos pré-textuais, mas agora vem os elementos que não são obrigatórios. Então, a dedicatória, observe que eu não tenho escrito aqui em cima a dedicatória, tá? Então a gente coloca lá na última linha, alinhado à margem direita.
Os agradecimentos centralizados, escrito em Arial, tamanho 12, sempre com espaçamento de 1,5 entre as linhas, recuo no parágrafo de 1,25 centímetros. Nos agradecimentos, nós agradecemos aqueles que participaram direta ou indiretamente do nosso trabalho, para que nós obtivéssemos o sucesso. Depois dos agradecimentos, vem com uma epígrafe, então um pensamento, alguma coisa que vai refletir o seu trabalho. E aí, dentro ainda dos elementos pré-textuais, vem um resumo, que é um elemento obrigatório. Se você quer aprender a fazer o resumo, tem um vídeo específico ensinando a fazer o resumo, passo a passo, quais são os itens que devem constar no resumo. Seguido das palavras-chave. Em seguida, o abstract, que também é um elemento obrigatório. Lembrando que aqui você pode fazer o abstract, que é em inglês, ou você pode fazer esse resumo em espanhol ou em italiano, depende das normas da sua instituição, depende do seu programa, da sua pesquisa. Depois do abstract vem também as palavras-chave. Se você utilizar figuras, se você utilizar tabelas, gráficos, mapas, enfim, você precisa construir uma lista de figuras. Nesse caso aqui nós temos algumas figuras e elas estão devidamente inseridas. Também tem um vídeo específico falando sobre como inserir lista de figuras. O sumário, mesma coisa, tá? O sumário, nós temos aqui a identificação dos capítulos e dos subcapítulos e a indicação da página. Eu também tenho um vídeo específico sobre como montar automaticamente a numeração da página. Eu não vou ficar repetindo passo a passo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E a ideia aqui é que você possa ter uma noção geral de como fazer um TCC. E aí nós iniciamos ali com a introdução, que eu já cansei de falar isso nos meus vídeos. A introdução é a penúltima coisa que nós vamos escrever. Assim como o resumo é a última coisa que nós vamos escrever. Isso por causa dos métodos, isso por causa dos elementos que deve conter no TCC. Bom, tá vendo que a numeração da página ela começa aqui, ok? Então, antes disso, eu não tenho numeração de páginas, mas isso eu explico muito bem no outro vídeo. Apresento a minha introdução e aí vem o capítulo, tá? O primeiro capítulo do livro em que vai tratar do conteúdo. Então, esse conteúdo eu vou desenvolvendo ele, vou apresentando este conteúdo, fazendo uso de citações diretas e citações diretas e apresentando a análise em cima dessas citações, em cima desse texto, colocando os autores para conversar. Então, aqui, por exemplo, existe uma citação indireta, em que eu vou explicando o que ela apresenta. Aqui outra citação indireta. Aqui outra citação indireta. Um gráfico mostrando algo que eu queira dizer, né? Algo que eu esteja trabalhando com isso no texto. Um subcapítulo. O subcapítulo aqui escrito em negrito, porém com letras minúsculas, né, em caixa baixa. O título do capítulo ele sempre vai vir em caixa alta. Então, continuando, eu vou apresentar alguns detalhes peculiares aqui. Aqui nós temos uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, nós temos a indicação e aí depois dessa indicação vem a continuidade do texto, ok? E segue-se o texto aqui. Bom, outra citação direta. Isso daqui não pode acontecer. A gente não corta uma citação direta ao meio. Então eu vou ter que arrumar para que ela fique ou em uma página ou na outra página. Só que se eu deixar aqui, eu não dou o espaçamento, eu não dou os 2 espaçamentos que eu preciso dar antes de uma citação direta. Observe que na citação direta eu tenho o texto alinhado aqui a 4 centímetros a partir da margem esquerda. Tá? Como eu tenho que dar esse espaço, então eu optei por
deixar esse espaço aqui em branco e trazer ele para cá. Segue o texto, outra citação direta com mais de 3 linhas, né? Segue o texto, e aí vem um subcapítulo. Subcapítulo não tem problema, você termina aqui o texto, dá 2 espaços de 1,5, apresenta o subcapítulo, mais 2 espaços, e começa a redigir tranquilamente. Segue o barco. Isso daqui não pode acontecer, tá? Eu tenho a quebra de um capítulo. Então, a quebra de um capítulo, mesmo que fique aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar, porque, ó, tá vendo? Por causa de uma linha, eu vou ter que pular uma página inteira. Agora, se eu puxar isso para cá, ó, mesmo assim ele não veio. Ou eu posso arrumar, deixa eu ver quantos espaços tem aqui. Tem 2 espaços, mas eu estou achando que esse espaço é duplo, hein? Será? Ah, ele tem um espaçamento a mais aqui, ó. Vamos ver se eu consigo arrumar com isso. Vamos ver como é que está esse espaçamento. Isso daqui são detalhes que a gente pega. Isso daqui eu estou cansado de pegar. Vamos ver como é que ficou lá. Ele ainda não subiu. Deixa eu ver esse espaçamento aqui, como é que ele se encontra. Tá 1,5, ele vai ficar assim mesmo, não posso subi-lo. Tá? Então ele vai ficar assim, ok, não tem problema. Tá? Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar para outra página. Capítulo novo, página nova. Arruma aqui, só que mexeu na numeração da página. Depois a gente vai lá e a gente arruma. É muito simples fazer isso. Tá? Provavelmente eu tenha outras coisas para arrumar no decorrer do trabalho. Vou apresentando com citações diretas, citações indiretas, citações de citações, outro subcapítulo. E aí eu continuo apresentando toda a minha fundamentação teórica. Essa parte aqui é a parte da fundamentação teórica. Tá? A fundamentação teórica, nós vamos pegar os autores, nós vamos pegar o tema do nosso trabalho, nós vamos dividir os capítulos de acordo com o nosso objetivo de estudos. Isso daqui é uma coisa chata, pronto, arrumei. Então, fechou aqui, título do capítulo, e continua seguindo, apresentando. Ó, isso daqui não pode acontecer, lembra que nós já falamos sobre isso. Então, continua. Aqui tem um espaçamento a mais, hein? Vamos ver. Pronto, 2 espaços antes, 2 espaços depois, segue-se o capítulo. Tem um espaçamento a mais aqui. Tá? São detalhinhos que a gente precisa organizar para ficar um TCC bem elaborado. Depois que eu apresentar toda a minha metodologia, depois que eu apresentar toda a minha concepção teórica, toda a minha parte teórica do TCC, eu vou apresentar como eu fiz a metodologia da pesquisa, que também é um vídeo aqui no canal explicando quais são os elementos que devem conter na metodologia da pesquisa. Então aqui eu apresento o pressuposto teórico. Esse TCC trata da fenomenologia como um método de estudos, e aí ele explica o que é a fenomenologia e depois os procedimentos que foi utilizado para fazer este TCC. Tá? Então, análise de documentos, sei lá. Então, tudo aqui que foi feito está neste TCC. E aí termina aqui, após o levantamento dos dados, foram analisados e discutidos, conforme segue. E aí vem a discussão sobre os resultados a partir da pesquisa prática. Tá? Isso daqui é uma coisinha importante. Eu vou chamar a sua atenção para o seguinte. Quando nós trabalhamos com TCC, existem várias modalidades de TCC. A principal modalidade que o pessoal apresenta é da revisão bibliográfica. Tá? Isso é padrão.
o TCC é um trabalho de conclusão de curso que vai mostrar a revisão bibliográfica. Não é só isso. Existem várias possibilidades de fazer um TCC. Eu posso fazer trabalho de campo, eu posso fazer entrevista, posso fazer pesquisação, posso fazer pesquisa participante, posso trabalhar com o pressuposto da fenomenologia, com análise de documento, como é esse exemplo que eu estou apresentando. Eu posso trabalhar com materialismo histórico dialético. Existe uma infinidade de trabalhos. E lá no TCC Agora Vai, junto com o professor Fábio Gomes e comigo, nós te ajudamos a escolher especificamente o pressuposto teórico-metodológico da sua pesquisa e ajudamos, inclusive, orientando como fazer essa pesquisa, o que vai muito além de apenas uma revisão bibliográfica, que não tem problema nenhum. Você pode fazer um TCC de muita qualidade de revisão bibliográfica, mas não existe só revisão bibliográfica. Pesquisa científica, como coloca-se o trabalho de conclusão de curso, ou um projeto de iniciação científica, ou a apresentação de um artigo, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, isso a gente explica com muita cautela e a gente te orienta com muita cautela no TCC Agora Vai. O link está aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado. Então, voltando para as orientações. Bom, e aí eu tenho alguns gráficos, né? E esses gráficos são feitos com base nos levantamentos desse trabalho. Eu também tenho um vídeo específico falando de graça aqui no canal, falando sobre como inserir aqui a questão dos gráficos, a legenda nos gráficos. E aí tem uma tabela em que foi compilado os dados, um quadro, né, em que foi compilado aqui o que importa na pesquisa, e aí vem as considerações finais, conclusão, considerações finais, enfim. Para escrever a conclusão e as considerações finais, também tem um vídeo específico aqui no canal que mostra os itens passo a passo de o que você deve fazer para escrever a conclusão corretamente. Depois da conclusão, aí vem os elementos pós-textuais, começando pelas referências. Então, as referências a gente organiza em ordem alfabética, pelo sobrenome da entrada aqui, né? Pelo título da entrada, o sobrenome do autor. Tem uma playlist completa ensinando exatamente o que você tem que colocar, como você tem que colocar, o que você tem que colocar em destaque, tá? Como trabalhar aqui com links, enfim. Eu listo as minhas todos os livros que eu utilizei e pode ser, não é o caso deste trabalho, mas pode ser inclusive que exista a necessidade de eu inserir anexos ou apêndices. Tá? Isso também a gente explica com muita cautela. Essa é a estrutura geral do TCC. Agora, lembra que eu mexi no número de páginas? Então, se eu mexer no número de páginas, eu vou precisar atualizar as listas. Então, como eu já fiz aqui o esquema automático, eu só vou clicar com o botão direito e vou mandar atualizar apenas o número das páginas. Não teve alteração no número de páginas, porque esse daqui mexeu no número de páginas, na lista de figuras. Agora o sumário, eu clico com o botão direito do mouse, atualizar apenas o número de páginas, porque eu não mexi no título do texto, e aí ele alterou as páginas já adequando o meu trabalho. Este daqui é o trabalho pronto, este daqui é o trabalho de conclusão de curso. Essas são as orientações gerais, a estrutura geral de como nós devemos montar o trabalho de conclusão de curso. Eu sei que provavelmente vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, então eu gostaria que vocês escrevessem aí no comentário qual é a sua maior dificuldade em fazer um trabalho de conclusão de curso. Quando você escrever meu maior problema em fazer um trabalho de conclusão de curso, em fazer um TCC, uma dissertação, um mestrado, um doutorado e aí eu gostaria que você dissesse, porque é a partir do seu comentário que eu vou continuar produzindo vídeos para o canal, tanto aqui para o meu canal, o IC Guedes,
quanto o canal do professor Fábio Gomes, TCC Agora Vai, em que nós temos 2 canais em que a gente entrega muito conteúdo para tirar todas as suas dúvidas com TCC. E se mesmo assim a sua dúvida persistir, nós estamos lá no TCC Agora Vai para literalmente pegar na sua mão para te acompanhar nesse processo de construção do TCC. Tudo bem? Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que ele tenha sido útil. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor escreva. Nos encontramos nas redes sociais ou no TCC Agora Vai. Te espero por lá. Um forte abraço e até o próximo.